Muito boa tarde, querido Ivan. Estamos nós de Ah, volta aí no nosso Ponte Aérea, estreando aí mais uma temporada, indo para a terceira temporada, depois dessa pequena lacuna, esse pequeno respiro, ou muitas tarefas em realização ao mesmo tempo, né, Ivan? verdade, né, Virgínia? Verdade. A gente gosta muito, mas, né, a nossa rotina é pesada, né? A gente tem a Pois nossa é. vida como todo mundo aí que nos acompanha e obviamente, a gente conseguiu colocar, né, a terceira temporada, ainda que com algum atraso, para Isso. esse primeiro semestre de 2023, né? Justamente, justamente. E aí, como sempre, né, Ivan, vamos voltar com a nosso objetivo principal, que é discutir temas ou áreas, né, de muita relevância dentro da prática da geriatria, grande parte delas controversa, grande parte delas com nem tantas evidências e muitas delas com uma forte evidência e um escopo pesado aí das nossas discussões, que faz parte da essência das nossas discussões do ponte aéreo, né, que é a questão da evidência científica com a arte terapêutica, né? Que é isso que é legal. Com certeza, com certeza. Esse é o nosso objetivo, né? Tocar em temas polêmicos, polêmico na clínica geriátrica. É muito fácil a gente selecionar esses temas. Como você bem disse, alguns a evidência é paupérrima, outro as evidências são altamente debatíveis aí na prática clínica, né? Hoje, aliás, nós vamos já começar com um que praticamente não tem evidência alguma, né? E a gente vai realmente navegar por um território bem hostil, né? Pois é, e isso vai ser legal, né, Ivan? Porque, bom, vamos lá, né, de cara, esse é primeiro o nosso episódio, a gente vai estar falando aí de cuidados paliativos e de intervenção com diálise, não diálise, o frágil versus o não frágil, mas pensando realmente naquele indivíduo que está no seu failure to thrive, né, na sua grande dificuldade de resgate, o quão ético, o quão não ético, como é que a gente levanta esse debate dentro da evidência científica para promover esse tipo de intervenção ou não no perfil do paciente idoso frágil. Porque a gente sabe que dentro das funções fisiológicas, a gente vai evoluir com uma redução da taxa de filtração glomerular, de acordo com as morbidades de base de cada um. Isso pode estar mais ou menos acelerado, e de alguma forma essa é uma dúvida, né? E algo que sempre embate e que traz para a gente muita dor, né? E muita dificuldade nessa nossa discussão. A gente tem o esteio aí dos nossos colegas, né, mergulhados, imersos na paliação, para ensinar bastante para a gente. E muitas das referências que eu tenho certeza que você vai trazer para a gente são desse mesmo nicho, né, Ivan? Com certeza. Então, hoje a gente decidiu trazer o tema demência e diálise, área dos dois Ds, né? Que aparentemente eu chamo assim porque parece realmente algo antagônico. Demência e diálise é uma batalha assim de antagonistas, né? E aí eu selecionei, na verdade, até 4 exemplos de casos clínicos que eu acompanhei e que eram pacientes com um quadro de demência moderado, moderadamente avançados, né? Bem delicados e que tiveram aí a sua evolução, que eu vou até comentar, né, ao longo desses, né, 20 minutos, né? Uhum. E então, basicamente, a doença renal crônica, ela, né, a gente sabe que é muito prevalente, né? Por exemplo, nos Estados Unidos são 15%, né, da população tem doença renal crônica, né? Então, obviamente é uma população heterogênea por si, né? Quando a gente entra, né, na geriatria, obviamente essa heterogeneidade ela vai ser ainda maior, né? Não só no nível de clearance renal, né, de quão grave a gente tem essa doença renal, lembrando que a mais grave, né, pela classificação grau 5, né, um clearance menor que 15 ml minuto, que é um paciente dito aí, né, já dialítico, no mínimo pré-dialítico, né, que ele já está no planejamento para uma via de substituição Uhum. renal. Lembrando que o transplante, infelizmente, a grande maioria, virtualmente todos os idosos, né, que vão evoluindo com a sua doença renal são virtualmente não, muitas vezes não compatíveis com o transplante renal, né? Bem, é um grupo muito mais restrito de idosos que vão para o transplante renal, Uhum. né? Seja aqui, seja fora do país, né? Uhum. Então, basicamente, o que acaba, né, chamando muito a atenção é que a demência e a doença renal avançada elas têm aí uma relação epidemiológica. A gente olhar, por exemplo, para a literatura, a gente sabe que a doença renal avançada
ela é um fator de risco de piora cognitiva, né, e de pior progressão na demência. E Uhum. o contrário também, né, uma via bidirecional. Quando você tem um paciente, por exemplo, com demência, né, e se esse paciente, por exemplo, ele entra num programa dialítico, né, a sobrevida dele é menor, né, ela tem um encurtamento em 1,5 a 2 vezes, são dados americanos, né? Então, essa via de mão dupla em si, ela já mostra o quão complexo epidemiologicamente essa relação pode ser. E, obviamente, quando a gente transpõe para a prática clínica, aí a gente vai ver que a coisa é ainda pior, é muito mais complexa. A gente não tem basicamente evidência, né, além de publicações de editoriais, revisões narrativas, debates, opiniões e séries de casos, Uhum. né? Então, a gente extrai uma informação algo melhor de estudos de coortes, por exemplo, grandes coortes, em que eles são pensados dentro dessas coortes, por exemplo, pacientes com demência em programas dialíticos, Uhum. né? Isso é um exemplo da onde vem toda essa evidência e por isso que acabou fomentando essa discussão no ponte aérea, especialmente na minha prática com casos, né, que foram para modos dialíticos diferentes e a gente foi debatendo isso ao longo do tempo, né? E o quão complexo é indicar a terapia dialítica para um paciente com demência, né? Uhum. Então, basicamente, o que vai acabar, né, acontecendo, né, na prática clínica é que o paciente com demência e com perda de função renal, a gente vai basicamente tratando ele da forma mais conservadora possível e que muitas vezes esse conservadorismo ele acaba perdendo um pouco, até de uma forma míope, de um planejamento primário paliativo para esse paciente, né? Em que se a gente dividisse a medicina paliativa em 3 níveis, primário, secundário, terciário, seria o nível primário, né? Em que eu tenho um paciente com demência e uma interconsulta, por exemplo, com paliativista não é nem um pouco ruim, Uhum. porque a partir do momento que eu tenho uma doença incurável, progressiva e fatal, obviamente entraria dentro do escopo de um planejamento paliativo, né? E obviamente o paliativista iria entrar em todo esse mérito, né? Talvez muito melhor e muito mais rápido do que a gente, Uhum. né? Inclusive tendo uma prática razoável com o que a gente chama hoje de terapia renal conservadora, né? Em que esse paciente não vai para diálise, né? E sim ele vai ter um suporte dos sintomas urêmicos e de sobrecarga de volume hídrico, né? De forma não dialítica, né? Além de outros sintomas adjuvantes como fadiga derivada da anemia, né? Um outro exemplo que a gente pode citar, além dos urêmicos e da sobrecarga. Uhum. E só que na prática, né, Virgílio, isso às vezes não acontece. E aí, eu acho que até pelos casos que eu já acompanhei, a coisa de repente pode também acontecer por melhor planejamento. Então, um caso que eu posso dar de exemplo é um paciente com demência e que ele sofreu um choque séptico por uma pneumonia bilateral e, obviamente, pós todo esse quadro, ele evoluiu com uma insuficiência renal gravíssima, menos 15 ml, e ele evoluiu com diálise, Uhum. né? Naquele momento, a família foi abordada dentro de um pragmatismo nefrológico, né? Uhum. Então, lembrando, né, que tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, o nefrologista não tem essa formação e treino para se abordar métodos conservadores de doença terminal renal obviamente, dentro de um pragmatismo ainda mais hospitalar, foi colocado, olha, ou a gente dialisa ou não dialisa, e o paciente vai falecer, e óbvio que um paciente que estava transitando para um quadro agora moderado, a família não tinha, né, aquela perspectiva tão negativa e optou, então, por dialisar, né, o paciente. E aí, a partir daí, eu me vi nesse cenário, então, bom, agora eu vou ter que lidar, né, com o paciente com demência dialisando, né? Então, esse é um cenário prático que muitos, né, de nós podem se deparar, né, em algum momento, em algum grau. E aí, a grande questão que começa a pairar é o que eu faço, né? Uhum. Então,
Eu dividiria didaticamente, então, em dois cenários, né? Então, um cenário que o paciente vai rapidamente caminhar para uma diálise de forma irreversível, ou ele entrou na diálise e você chegou, ou o cenário 2, que é o cenário do planejamento. Aquele Uhum, paciente que está com clearance indo para 15 ml minuto, ele vai ter que ter um planejamento de uma substituição renal. Então, uhum, no primeiro quadro, então, o que a gente poderia pensar é, bom, estamos na diálise, agora o que fazer, né? Então, lembrando que 90% dos nossos pacientes dialíticos, né, 90% para ser bem generoso, né, porque é mais, é 95%, 96%, 98%, dependendo do local, esses pacientes vão para hemodiálise, né, uhum, e não para diálise peritoneal, né, eles acabam indo para uma hemodiálise. E a gente tem que começar, então, a pensar em algumas questões, né? Por exemplo, a hemodiálise é uma terapia que funciona in loco, né? Então, no local, na clínica ou no hospital, e ela funciona normalmente numa frequência de 3 sessões semanais com 4 horas de duração. Então, você imagina que um paciente, para ficar em hemodiálise, ele vai ter 3 grandes problemas iniciais, né? Ele vai ter que se deslocar da casa para aquele local, né? Isso para uma demência moderada grave é complexo. Ele uhum, vai ter que ficar 4 horas sentado numa poltrona, então uhum, dependendo da síndrome neuropsiquiátrica da demência, isso é muito complexo. E a terceira questão é a via dialítica, né? Em que esse paciente com demência, na prática clínica, dificilmente ele vai fazer uma fístula. Então, sim, normalmente, esse paciente, ele tem um catéter dialítico, né, intravascular. Exatamente esse sinal que você fez. A gente vai ter que se preocupar muito com o acesso para ele não fazer uma coisa gravíssima, que é puxar um acesso desse, de grande calibre, ele pode ter uma hemorragia muito, muito grave, né? E infecção de sítio, né, Virgílio? Que isso é realmente, virtualmente, 100% dos pacientes, dentro de um ano, uhum, vão ter uma infecção de catéter. Lembrar que isso é uma infecção uma infecção generalizada, uma bacteremia, né, em uhum, que o paciente tem uma infecção catéter, então facilmente esse paciente entra em sepse, né, é uhum, um problema muito mais grave, né, fora endocardite, fora outros problemas gravíssimos associados. Então, a gente precisa trabalhar num time, né? Então, esse time envolve um nefrologista, né? E que ele tenha uma boa experiência com pacientes mais frágeis, idosos, mais complexos, em que ele possa ter maleabilidade de discussão de métodos dialíticos, tá? E, obviamente, em algum momento interagir com equipes paliativistas, né? Porque talvez numa fase adiantada esse paciente não consiga mais fazer a diálise, até por outros problemas e intercorrências clínicas. A gente vai precisar, obviamente, de uma equipe multidisciplinar com nutrição, né, psicologia, né, para citar, né, alguns dos profissionais que vão estar altamente envolvidos, né, no controle clínico desse paciente. E esse percurso vai ser um percurso duro e a gente vai ter que se planejar que é um percurso médio de 1 a 2 anos. E essa, mais ou menos, Virgília, é a sobrevida média desses pacientes, inclusive dos meus casos, né? Eu uhum, tive um paciente longevo que foi até para o 3º ano de diálise. uhum, Olha que coisa, né? A gente conseguiu manter ele no 3º ano, né? uhum, Hoje, a minha visão, antes de entrar no primeiro cenário, né? Então, o cenário ambulatorial, né? Então, para terminar esse cenário de catástrofe, então um paciente entrou em diálise, eu tenho hoje o conceito de pensar um pouquinho fora do padrão da hemodiálise. uhum, Diálise peritoneal eu não indico, eu acho que é uma coisa muito complexa para lidar com um paciente desse. uhum, É um estressor ainda maior para a família. E uhum, na hemodiálise, eu claramente discuto com o nefrologista a respeito das metas que a gente tem para um paciente como esse, uhum, né? Então, o que eu quero da diálise? Primeiro, tirar volume, uhum, tá? Porque nada substitui a diálise para tirar volume. sim, O resto eu dou um jeito, mas volume é a diálise. Então, a ultrafiltração é uma meta principal. E eu preciso quanto ultrafiltrar? Então, rapidamente, a gente consegue ter essa noção na clínica de diálise, conversando com a equipe, né? uhum, Então, a gente consegue estabelecer isso com o nefrologista, com o enfermeiro, e a gente vê o melhor tempo de diálise.
né? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem diálises lentas, métodos mais ou menos como o Prisma, né? São diálises mais ultralentas, em que a gente vai tirar um mínimo para não causar uma uремia no paciente, mas longe de metas ideais calculadas, e a gente tira o volume mínimo necessário. Em sessões que às vezes não são 3, mas 2 vezes por semana, tá? Então, essa é isso que hoje é a minha abordagem para esse tipo de paciente, tá? Então, eu acho que, em termos de diálise, essa é a minha interação com o nefrologista. Eu não sou favorável de fístula, eu acho muito complexo para o paciente com demência fazer uma fístula. E com relação ao catéter, cuidado ao extremo, isolamento, né, desse catéter, principalmente hoje mais comumente são catéteres derivados do sistema subclávio jugular. Então, isolar, tunelizar esse catéter para evitar ao máximo infecção local. Então, isolar do paciente esse catéter, né, esconder na roupa, fazer uma dupla proteção aqui para ele realmente não ter como puxar esse catéter, limpeza exaustiva no banho, né? Limpeza e manutenção 2 vezes ao dia, né? Então, tudo isso é muito importante para a gente ter qualidade ao longo desse percurso de 1 a 2 anos em média. E, finalmente, eu queria frisar um pouquinho com quem aí nos ouve a perspectiva mais crônica, mais ambulatorial, em que a gente vai poder fazer uma seleção desse paciente candidato à diálise. E aqui a gente tem que lembrar que geriatria não todos vestem o mesmo número, né? Os números são altamente variáveis para roupas diferentes. Então, a gente tem que usar medidas que os geriatras entendem muito bem, os gerontólogos sabem já muito bem disso, que são medidas melhores de prognóstico, né? Então, fragilidade é uma delas, polifarmácia, outra, né? Então, desnutrição, outra. Então, se você tem síndromes geriátricas, a fragilidade é uma das que eu mais gosto, você tem uma outra mensuração, que sai muito da questão de idade e condição cognitiva, né? Ela vai para um estado prognóstico já muito maior, em que esse paciente, por exemplo, frágil, não seria elegível para uma terapia dialítica, né? E sim, realmente, para uma discussão com o nefrologista, com o geriatra, com o paliativista a respeito de terapias conservadoras, né? A gente tem que ponderar muito bem, e quando a gente fala de terapias conservadoras, eu vou citar, né, algumas delas, mas a gente tem que sempre ponderar que vai ter muita limitação. Isso, obviamente, vai gerar muita angústia a priori, mas se a gente fizer um cálculo prognóstico, por exemplo, de um paciente com demência moderada, mais fragilidade física ou mesmo fragilidade multidimensional, por exemplo, índice de fragilidade, né? Qual o prognóstico desse paciente? Então, se a gente calcular, o prognóstico desse paciente ele vai variar em torno de 2 anos. Qual é o prognóstico desse paciente em diálise? Máximo 2 anos. Qual é o prognóstico do paciente, em média, quando ele entra em terapias conservadoras? Aliás, está na nossa fonte de referências do trabalho da minha colega, mais ou menos contemporânea lá da Harvard, a Melissa Watchman, que é paliativista, que é especialista nessa área, né? Ela publicou na JAMA Internal Medicine em 2018 uma casuística gigantesca, né, do que acontece com esses pacientes. A terapia conservadora, 2 anos. Ou seja, o que eu quero finalizar? O prognóstico, em termos de sobrevida, é o mesmo. Então, se você faz algo conservador, 2 anos. Se você dialisa, 2 anos. Se ele tiver demência e não tiver mais nada, e tiver moderadamente avançado, no máximo 2 anos. Então, se tudo é mais ou menos igual em termos de prognóstico, o que a gente tem que fazer? Individualizar este paciente e esta família, com este recurso, qual é a melhor opção? Obviamente, e aqui eu termino nessa discussão,
a terapia conservadora, ela vai ter as suas limitações. Então, por exemplo, o paciente vai ter falta de ar por hipervolemia. Eu posso usar, por exemplo, metadona. Morfina não é o melhor por causa dos metabólitos, né? Por causa da insuficiência renal. Então, metadona, eu vou dar um alívio. O paciente tem náusea, ondansetrona de horário para ele. O paciente tem prurido, eu vou dar gabapentina em baixas doses, 100 miligramas, por exemplo, e eu vou ter um problema com volemia. Então, eu vou ter que fazer uma restrição volêmica, ainda correndo riscos de delírio e etc., né, estados confusionais agudos, e uma boa assistência nutricional para uma restrição proteica desse paciente, e aí eu tenho que dar com outros pormenores, dito aqui, por exemplo, perda de massa muscular e sarcopenia. Agora, isso pode ser bom para o paciente A, mas péssimo para o paciente B. Porque às vezes é um paciente que ainda tem uma atividade física, né, dentro das suas limitações, recebe um fluxo de visitas de pessoas, né, tem várias atividades multiprofissionais. Talvez este paciente, a diálise seja um caminho, porque ele tem uma boa adequação social fora da casa, ele consiga ficar sentado numa poltrona 2 vezes por semana, fazendo uma diálise lenta que não exija tanto do sistema cardiovascular dele. Ou seja, esse é um assunto muito interessante porque ele é muito clínico e ele realmente envolve uma discussão que não é baseada em evidência. Então, a gente trouxe aqui essa perspectiva porque realmente é muito pobre na literatura essa discussão, num nível de profundidade um pouquinho maior, principalmente citando exemplos como esses que eu vivenciei e que, obviamente, foram norteadores, assim como outras questões que eu mesmo fui estudar, para chegar nesse tipo de conclusão aqui que eu trouxe para dividir aqui com a gente. Ivan, eu acho que é isso, né? Um dos itens mais importantes que você levantou é a individualização. A gente tem paciente em consultório evoluindo, né? A classe 3 para classe 4, evoluindo com a demência ao mesmo tempo. Hoje mesmo, agora de manhã, atendi um querido paciente que eu já acompanho há 7, 8 anos, e que, assim, a decisão foi fazer restrição proteica. Ele chegou depois de 3 meses, né? A gente, apesar de se falar sempre via telefone, zap, etc., chegou com uma perda de uma redução de panturrilha de 36 centímetros para 31. Ele chegou não andando. E aí, agora a função renal está com a creatinina adequada, está com a taxa de filtração glomerular adequada, mas ele não consegue andar. E em partilha com a família, né, nessa questão primária, que já tinha sido dividido, vamos tirar as drogas que são nefrotóxicas, a gente vai tirar as medidas que... Mas qual que era o prazer desse senhor? O prazer dele era comer, era comer. Então, Olha assim, que caso interessante. pois é. E aí, assim, de forma com segurança, com uma nutricionista extremamente paliativista, dar prazer para ele. Ele que no Maranhão quer comer aquelas comidas recheadas de proteína, recheadas de... E sim, privilégios, vamos dividir isso de alguma forma, vamos doar. E o extremo contrário, um paciente que pertence ao diabetes coronariopata dislipidêmico, 72 anos de idade, em hemodiálise, que evolui com a demência ao longo do seu processo dialítico de 5 anos. E aí, assim, era o paciente que agitava, que fazia todas essas catástrofes associadas, né? E os efeitos colaterais dos antipsicóticos de sonolência, aqueles que têm de outros neurolépticos como um todo, né? Com a filtração glomerular alterada, gerando uma sobrecarga nesse organismo. Esse indivíduo, em especial, ele partiu de uma forma muito dolorida, né? Mas, assim, a alegria que eu tenho também é ter a possibilidade, por exemplo, aqui no Rio, eu sou filhote do querido professor Walter Gouveia, um dos nefrologistas mais encantadores, que eu aprendi isso ao longo da minha formação na discussão. Em Belo Horizonte, a querida Michele Eustácio, né, em algumas das falas dos congressos de nefrologia, a equipe da Nefro já também se abrindo para esse tipo de discussão, porque cada vez é mais comum. Na reumato, na nefro, na cardio, lidar com o frágil, lidar com a demência. Os dados, né, como a gente vê nas publicações nacionais, de cada 10 acima de 85, né, Ivan? Dados aí de São Paulo, dados aqui do Rio, dados do pessoal de Porto Alegre, SAB, ELSA, etc. A prevalência pode chegar até 60%, né, de acordo com as faixas etárias. Então, a demência é uma condição clínica, ela é uma situação em que a própria Organização Mundial de Saúde ela traz a relevância e a grande preocupação e a necessidade da gente estar discutindo em todas as especialidades
as intervenções possíveis e o conforto. E aí, assim, a questão da paliação, que é a regra. Regra é a paliação, sempre é, não tinha que ser dissociado, né, disso tudo. E as tomadas de decisão sempre partilhadas, né, Ivan? Você trouxe para casos aí também extremamente plurais e a individualização ela é mais que necessária. Para esse meu querido paciente, ele vai comer lá a rabada dele que ele quer comer. Temo pela sua ureia? Temo pela sua creatinina? Sim, pela uremia, delírio? Sim, mas o prazer que ele saiu dessa consulta, mesmo naquele mini exame de estado mental de 14, 15, na demência evoluindo, a função vou comer rabada. O médico liberou a rabada. Não é para me gabar ou nada disso, mas a satisfação, Tem o prazer, né? Que prazer. é uma das poucas coisas que resta para ele. Pois é, pois é. Eu acho que é isso, né, Ivan? Esse é um tema que ele vai e volta inúmeras vezes, né? E não tem dúvida, quem é clínico, né, como a gente, que está no hospital, que está no ambulatório, a gente No vai consultório. consultório, isso vai se deparar com a nossa discussão, né? E eu acho que o que é Tá. muito importante, a gente vai colocar abaixo as referências bibliográficas para que vocês vejam que tem muito pouca coisa, né, daquilo Nada. da nossa meta principal, que é a revisão sistemática, a meta-análise e tal, não. Tem Não os existe. consensos, as partilhas, os editoriais e esses dados, né, que você trouxe para a gente. Muito bom, Ivan, É, muito bom. perfeito. Espero que as pessoas comentem e nos ajudem aí na soma do conhecimento, viu? Isso, Muito é bom, isso. muito bom estar aqui Maravilha, com você então, Ivan. e É isso. todos que nos ouvem aí. É isso aí. Obrigado pela participação de todos. Estamos à disposição, até abertos para novos temas ou novas perguntas. E, enfim, a ideia é partilhar a informação a partir dessa perspectiva, baseada na evidência e na experiência de dois amigos que estão aqui proseando com vocês, né? Com certeza. É Grande isso. abraço, Um pessoal. abraço, Ivan. Tchau, tchau. Um abraço a todos.